Hoje nós vamos, mais uma vez, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, e mais uma sessão do capítulo 4, ou uma subseção, né, como já expliquei. Nós iríamos até o capítulo 40 sem problema nenhum, se fosse um único sermão, que é a sessão completa do verso 1 a 40, tratando especificamente sobre o tema da idolatria. Mas como são muitos detalhes do texto, a gente está paulatinamente prosseguindo e hoje vamos do verso 21 até o versículo 40. Deuteronômio 4, 21. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança alguma de coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouvistes ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou a teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra, e te dá por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os teus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá
para todos sempre. Amém. Oremos, irmãos. Santo Deus, não há outro Deus além de Ti, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, e também não pode haver no nosso coração. E rogamos ao Senhor, mais uma vez, o Senhor imprima dentro de nós o caráter do Senhor, e que o Senhor arranque de dentro de nós os nossos ídolos. Que Cristo, o Senhor, seja exaltado, e todo o ídolo do nosso coração seja exterminado essa manhã. Isso o Senhor fará pela pregação da Tua palavra, porque onde se ouve a Tua voz, onde o Teu Evangelho é anunciado, ali há salvação e mudança de vida. E nós te pedimos, ó Deus, faz isso conosco essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Usa, Senhor Deus, o Teu servo poderosamente. Em Cristo nós te rogamos. Amém. Existem alguns dados da nossa época, algumas pesquisas que dizem que em pouco tempo a doença que mais vai matar no mundo é a depressão. E entendo eu que existem muitas causas, né? Porque são relatadas essas causas, umas que são realmente de ordem ligada diretamente ao corpo do homem, problemas realmente hormonais e coisas do tipo, e que aí precisam ser tratadas. Mas na grande maioria dos casos, os problemas depressivos, os problemas de pessoas que perdem o desejo de viver, e essa tristeza que toma conta do coração é uma coisa tão grande, tão profunda, que chega até o ponto da pessoa não querer mais prosseguir com a vida e ter coragem de tirar a sua própria vida. Isso tem relação direta com o nosso próprio coração. Porque os relatos de pessoas depressivas, em primeiro lugar, a primeira coisa que eles dizem é tristeza. Sempre está relacionado com tristeza. É o problema que você não tem mais alegria para viver. E veja como esse é um problema que quase sempre, deixando sempre reservado uma porcentagem para outros motivos, mas quase sempre é um problema de tristeza, porque se não tem a verdadeira felicidade. A felicidade é Cristo, mas eu estou triste. Então veja como isso é uma questão espiritual. Em muitos e muitos casos, o problema é de cunho espiritual. As pessoas, elas têm motivações que elas podem listar: problema com meu marido, problema com meu filho, né? Meu filho caiu nas drogas, meu marido me abandonou, minha esposa me deixou, eu fui passado para trás no trabalho. Então, assim, se for falar sobre motivo, a gente tem muitos motivos para falar. Mas o motivo real não são esses motivos. Esses são gatilhos de um problema. A pessoa não estava completamente satisfeita em Cristo, e a tristeza que veio ao coração dela foi como que um gatilho para que ela entrasse em depressão. É um problema sério. A igreja precisa estar preparada para lidar com esse tipo de questão. Mas o modo de tratar, a maneira de encarar, vai depender de como nós diagnosticamos o fundamento desse problema. Porque isso não é novo. Isso não é novo. Se você lembrar histórias bíblicas de pessoas tristes, especialmente o profeta Elias, que simplesmente não tinha mais vontade nem de comer nem de beber, e que se tranca numa caverna. Eu não estou fazendo diagnóstico dele exato, obviamente, mas que tem vários sintomas de uma pessoa depressiva, que não quer sair de casa para nada, que perdeu a alegria. Só que Deus conhece a nossa alma. Ele sabe como tratar os problemas do nosso coração. Quando ele vai falar com Elias por meio de um anjo, ele não vai acalentar o problema. Elias, qual foi o seu problema? Porque ele sabia qual era o problema de Elias. O problema de Elias foi medo. A tristeza dele
veio na hora que Jezabel fala e pronuncia que vai contra ele e que vai começar a perseguir a igreja e vai buscá-lo onde ele estiver. Ele tem medo. Então o problema dele foi não se satisfez completamente nas promessas do Senhor. Ele que tinha calado a boca dos profetas de Baal. Muitos profetas foram humilhados pela força do poder de Deus e a fé desse homem. Agora ele está lá fechado numa caverna porque perdeu a alegria de viver. Então, quando o anjo vai falar com aquele homem, ele não vai acalentar a tristeza, mas ele diz: levanta, está aqui a comida, bebidas, levante, porque Deus, o Senhor Deus ainda é o mesmo. E você pensa que você está sozinho. Veja só, também é vitimismo. Ele dizia no coração dele: morreram todos os homens fiéis do mundo. E o anjo diz: eu separei ainda 7.000 homens que não se dobraram joelhos para Baal. Ele pensava que ele estava só. A tristeza do coração dele não tinha fundamento correto, porque era uma distorção da realidade. E então ele passa a ter força novamente, pela esperança que vem da palavra do Senhor. Deus continua o mesmo, e o povo continua sendo o mesmo povo de Deus. E Deus ainda tem profeta na terra para falar conosco. É assim que ele tratou do problema de tristeza, porque essa é a palavra para falar sobre uma pessoa depressiva em quase todos os casos, para deixar claro. O problema não é uma doença em si, mas é uma tristeza que não está conseguindo ser suplantada pela alegria que provém do Senhor. Moisés, ele está tratando aqui novamente com o povo de Deus. Eles estão próximos de entrar na terra, e Moisés sabe muito bem com quem está lidando, sabe dos pontos fracos de Israel, especialmente a idolatria. Por isso que ele gasta muito tempo no capítulo 4 falando de idolatria. Ele fala que a idolatria, se não tiver cuidado, se o povo não tiver cuidado, vai passar para a próxima geração. Ele já nos ensinou isso a respeito dos nossos filhos. Ele diz que ela inverte a ordem normal das coisas, porque Deus fez primeiro céus e terra e depois o homem. E aí no texto anterior, na sessão anterior, nós vimos que foi invertida essa ordem. O homem passou a idolatrar primeiro o homem e depois foi descendo em ordem inversa à da criação. Ou seja, há uma desordem com a idolatria. E agora ele vai dizer: vocês precisam se lembrar, vocês precisam perceber onde vocês caíram. O que aconteceu como consequência para mim e o mal que vocês fizeram para mim. E mesmo assim eu não estou caindo em grande tristeza, porque eu entendo que é a vontade do Senhor. Moisés está compreendendo que a consequência do pecado não pode lhe abater até um ponto em que ele não vai conseguir prosseguir. Mas ele vai tocar no problema dele. Ele vai saber exatamente qual é o fundamento do problema com que ele está passando. Ele não vai entrar na terra, como ele diz. E então ele vai tratar com o povo diretamente. Não caiam nesse erro novamente. A maneira de tratar esses problemas de tristeza não é você se escondendo e ficando em casa sem comer nem beber, mas lembrando de onde você caiu, as consequências do pecado e a esperança do Evangelho. Veja, o início do texto, verso 21 diz: também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Moisés não está lembrando disso como um lamento a ponto dele perder a esperança da vida. Ele está dizendo: prestem atenção no que vocês já fizeram. Vocês provocaram a minha ira e vocês me fizeram pecar. Não façam isso novamente.
E ele lá no final do texto, ele dá a esperança para esse povo. Observe. Verso 32, agora, pois, pergunta aos tempos passados que precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu ouvistes ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo. Esse é o fundamento da felicidade do povo. Vocês estão passando por dificuldades, eu não vou entrar na terra por conta do nosso pecado. Ponto. São tristezas da vida, vamos passar por isso. Isso é consequência do nosso pecado, mas não é toda a história da nossa vida. Ele volta a lembrar: que povo é como esse povo que ouve o Deus falando desde o fogo? Deus é o Deus que falou do fogo. Ele está se referindo ali diretamente à sarça ardente. Quem foi que teve um Deus que intentou tirar um povo de dentro de outro povo? Ou seja, vejam as promessas que vocês têm. Não há motivo para esse povo se entristecer, a não ser com o seu próprio pecado. Se tem uma coisa para Israel se entristecer, é com o seu próprio pecado. Se tem uma coisa que vai nos fazer ficar realmente tristes, é com o nosso pecado. Mas é muito difícil que nós caímos em grande tristeza por conta disso. Alguém tão arrependido, alguém se sentindo tão culpado, que caia no extremo da tristeza e não consiga sair de lá. É possível, mas é muito difícil. Geralmente, nós caímos nesse tipo de cilada por conta de uma tristeza que os outros provocam sobre nós. Lembre, os motivos são meu marido, minha esposa, meu trabalho, meus filhos. O problema é o outro. E Moisés está dizendo: o problema não são os outros, o problema são vocês mesmos. Porque vocês intentaram o mal, vocês me provocaram, vocês fizeram sempre o mal. E eu não estou reclamando. Porque aqui Moisés está nos apontando para quem ele sempre apontou. Moisés está dizendo, em outras palavras: porque eu me entristeço não entrar na terra, é verdade. Mas antes não entrar na terra pelo mal provocado por vocês, do que pelo meu próprio mal. Sim, Moisés pecou, perdeu a paciência, mas ele está dizendo aqui: foi vocês que provocaram o mal. Eu não vou ficar triste por conta disso. Então, se alguém me provoca o mal, é melhor do que eu mesmo provocar o mal. É o pior mal que pode existir, não é o mal que intentam contra mim, mas o que eu mesmo sou o autor dele. Então eu devo entender que se eu estou sofrendo por conta do mal que intentaram contra mim, é ruim, mas não é tão ruim quanto poderia ser se eu fosse o autor do próprio mal. E qual é a maior prova disso? A morte do Senhor Jesus Cristo. Um homem que nunca pecou, que não poderia de maneira nenhuma ser levado à cruz do Calvário por conta dos seus próprios pecados, mas que recebeu sobre si um mal que nunca fez. E por conta disso ele não caiu em depressão, ele não ficou com uma tristeza tremenda. Apesar de triste por conta do mal sofrido, ele entendia que é melhor sofrer o mal do que fazer o mal. Esse é todo o argumento que Moisés está tratando aqui. E o mal que ele está se referindo, obviamente, é a idolatria. Vocês já caíram em idolatria e vão sofrer ainda muitas outras vezes por conta da idolatria. Mas saibam que esse mal é provocado por vocês mesmos. É o pior de todos. Eu sofri o mal de vocês e eu não estou lamentando. Esse é o pano de fundo do texto, mas o texto em si, a argumentação em si, começa a partir do versículo 23. Observe: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco,
e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos de Deus, o Senhor teu Deus, para provocar a ira. Hoje, como tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Sempre o alerta que está sendo lembrado: guardai-vos, e aqui guardai-vos, não vos esqueça da aliança. O Deus que fez um pacto com esse povo, um Deus que disse: eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo, não é digno da idolatria. Esse é o argumento aqui principal de Moisés. Agora, como é que vai dar essa idolatria? Ele está prevendo. Isso é que é interessante. E também alvo de muitas críticas do meio liberal. Porque Deus está dizendo que vai acontecer ainda. Quando o liberal lê esse texto, comenta esse texto, ele vai dizer que muito provavelmente isso aqui só foi escrito muito tempo depois de Moisés. Né? Quando ele vai dizer mais uma vez, não só aqui, né, que vai acontecer que eles vão fazer imagem esculpida novamente, mas especialmente o que está dito aqui no verso 27. O Senhor vos espalhará entre os povos, a dispersão de Israel. Então um teólogo liberal lê um texto desse e diz: isso é impossível de Deus dizer. Porque eles não creem no poder do Senhor em falar antecipadamente. Eles só creem naquilo que acontece agora. Todo mundo deles é agora. Mas Deus está dizendo: o mal que vocês já fizeram anteriormente, ligado aqui a Êxodo 32, 33, em relação ao bezerro de ouro, vocês vão cometer novamente. Isso me mostra algo a respeito do conhecimento de Deus em relação ao pecado. Deus conhece o pecado que você já cometeu. Deus conhece o pecado que você está cometendo agora. E Deus já conhece o pecado que você vai cometer adiante. Isso é um desmonte do pensamento, especialmente do pensamento arminiano, onde você sempre está naquela tensão: se eu pecar agora, então eu vou perder a salvação, e se eu me arrepender, eu estou salvo. Então, se um sujeito acabou de pecar e não deu tempo de se arrepender, então ele vai para o inferno, mas se deu tempo, ele vai para o céu. Isso é uma angústia muito grande, porque parece que está pegando Deus de surpresa. Porque é uma obra da salvação pela metade. Ele salva até que você peça perdão. A cada momento você tem que pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão. Aqui você entende: vocês, quando chegarem na terra, vão pecar. E eu estou avisando que vocês vão pecar. Mas eu tenho uma aliança com vocês. Não quebrem a minha aliança. Deus conhece os nossos pecados. Não só os que já pecamos, mas o que ainda nós vamos cometer. Porque Deus não pode ser pego de surpresa. Agora, isso não é, mais uma vez, né, como eu falei no momento de contrição, não é um alento para o teu pecado. O fato de Deus saber o que vai acontecer nem pode ser um descanso. Veja só, eu sei que Deus sabe todas as coisas, então eu não vou fazer muito, não vou trabalhar muito, não vou estudar muito, porque Deus sabe todas as coisas. E o que tiver de acontecer, vai acontecer. Isso é uma maneira irresponsável de viver. Não é assim que Deus revelou. Em relação ao pecado, do mesmo jeito. Não é porque Deus conhece o pecado que eu vou cometer que necessariamente eu vou descansar no pecado. A Bíblia não tem essa linguagem. Eu descanso em Deus. E toda hora Ele está dizendo: vigiai para você não cair. Tenha cuidado com o pecado. Essa é a linguagem da Escritura. Eternamente vigilante, sempre vigilante, por conta do pecado. Agora, quando você pecar, você não pega Deus de surpresa, porque Ele já sabia. E uma das provas disso é que Ele está avisando:
quando vocês entrarem na terra, vocês vão pecar. O segundo problema que está sendo previsto aqui é em relação a situações da nossa vida. Porque é muito comum, quando o tempo é de muita tribulação e crise, nós estamos muito mais apegados com Deus e muito mais vigilantes em relação à santificação. E ele diz: quando vocês entrarem na terra, cuidem para não cair de novo. Por quê? Porque é a estabilidade da terra. É um momento de tranquilidade na vida. Eu baixo a guarda, eu já não estou tão apegado à leitura da palavra, eu já não estou tão próximo assim dos irmãos, eu já não oro tanto. Então, esse tipo de situação onde minha família vai bem, minhas finanças estão bem, minha igreja está bem, eu baixo a guarda. É como eles estivessem entrando na terra. Quando vocês entrem na terra, tenham cuidado para que vocês não pequem contra o Senhor, como sempre vocês pecaram em relação à idolatria. Veja o que ele diz. Verso 25: quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Quando vocês fizerem isso, quando vocês caírem na idolatria, eu vou tomar céus e terra por testemunha. Veja que coisa interessante. Porque céus e terra é uma coisa que está sendo é uma expressão que está sendo muitas vezes colocada aqui. Não só a expressão céus e terra, mas as suas variações. Observe, no texto anterior, verso 15, na seção anterior: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Veja agora: semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Essa é a lista que eu estava falando agora há pouco, que houve uma inversão da criação. A criação começa com céus e terra e termina nos homens. A idolatria começa com o homem e termina com céus e terra. Porque um dos efeitos da idolatria é a confusão. Eles invertem as coisas. O homem passa a ser o centro de todas as coisas e Deus não é nada. As pessoas começam a dar muita ênfase a céus e terra, ou seja, toda a criação, e se esquecem do Criador. Nesse texto ele está dizendo isso: a idolatria vai levar vocês à confusão, mas eu vou usar a minha criação, que vocês têm tentado adorar, para mostrar para que ela serve. Para que ela serve? Tomo céus e terra por testemunha. Primeira informação: por que tomo por testemunha? Entenda que aqui é um ambiente jurídico, aqui você está num tribunal. Então Deus é o juiz. Deus é o juiz. Satanás é sempre tido como o acusador. E agora você tem testemunha. Só que essa testemunha que vai falar não é tua testemunha de defesa, é tua testemunha de acusação. E quem vai vir para o tribunal? Céu e terra. A criação toda vai ser usada para um propósito. E o propósito é tua condenação. Agora, abra comigo Romanos,
capítulo 8, nas palavras do apóstolo Paulo. Aliás, Romanos capítulo 1, perdão. Verso 18: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Veja, como é que o homem vai conhecer Deus, que existe um Deus? Por meio das coisas criadas. Isso tem que propósito? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, a criação, é a primeira vez que você vai ser apresentado a Deus. Ela é testemunha de Deus, para dizer que há um soberano. Mas se você rejeitar Deus, que é o restante desse texto vai falar sobre a rejeição de Deus por conta da idolatria, deixando de adorar o Criador para adorar a criatura, essa mesma criação vai ser tua testemunha de acusação contra o teu pecado. Com um intento: não vai existir ninguém indesculpável nesse mundo. Então nós devemos sim ter misericórdia daqueles que vão para o inferno, no sentido em que eu não vou me alegrar com isso. Mas devemos entender também que aquele sujeito tenha sido apresentado ou não o Evangelho, ele foi apresentado à obra da criação do Senhor e rejeitou o Senhor. Por isso ele se tornou indesculpável. E a idolatria na qual ele se meteu vai ter como testemunha os próprios céus e terra que ele adorou. Porque nesse mundo, aqueles que adoram a natureza, aqueles que de maneira idólatra têm um cuidado especial com os animais, ou coisa do tipo, que tem pena, né, do animal, no sentido que você não pode usar para o bem da sociedade, esse tipo de visão idólatra, ou aquele que tem algum ídolo no coração e que não se rende ao Senhor Jesus Cristo, essas pessoas terão no último dia céus e terra contra eles. É a testemunha do Senhor. E mais um dado interessante é que o julgamento em Israel não é como a gente pensa hoje. Nessa época aqui, em Moisés, não se tinha um fórum, né, um tribunal, uma coisa desse tipo. Isso era feito nas portas da cidade, ao ar livre. Então, você percebe que a linguagem é do concreto para o abstrato. Quando Moisés está falando isso, ele está dizendo: céus e terra, o sol que vocês adoram, a lua que vocês adoram, as estrelas, ele está apontando e mostrando: um dia vão se levantar contra vocês e vão ser os teus próprios acusadores. Eu vou chamar céus e terra para que você possa se tornar indesculpável. Voltando lá para Deuteronômio 4. Hoje tomo, verso 26, por testemunhos contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Eles eram um povo que vivia junto. Aí agora, por conta da idolatria e do pecado, eles vão sair e vão se espalhar. Você já notou que esse é um padrão da disciplina de Deus? Porque como é que Adão e Eva foram disciplinados? Vocês comeram do fruto, agora vocês vão ser expulsos do paraíso. Então eles são espalhados pela terra. Vocês vão crescer, vão se multiplicar e vão ser espalhados em toda a terra. Aí você vai um pouquinho mais adiante, Gênesis capítulo 10.
Um povo que queria fazer uma torre, que ficou conhecida como Torre de Babel, e eles queriam alcançar até o céu, para chegar a Deus por obra de mãos humanas. Idolatria. Eles achavam que eles poderiam fazer ligação entre terra e céu por meio de obra humana. E o Senhor derrubou aquele intento, espalhando o povo por toda a terra e confundindo as línguas. Essa também é a linguagem neotestamentária a respeito da disciplina. Porque você vai ter uma ceia, e aqueles que estão em comunhão com o Senhor, eles vão ser aproximados de Deus. Vinde, meu povo, sentem à mesa, comam do pão, bebam do cálice. Vocês estão sendo trazidos para perto. E quando alguém peca e precisa ser disciplinado, ele é afastado, ele é espalhado da mesa do Senhor. Essa é a linguagem bíblica para comunhão e disciplina. Ele não está dizendo aqui que esse povo está sendo rejeitado, está sendo espalhado, está sendo disciplinado. Porque essa também é a linguagem do Evangelho. Se lá em Gênesis 10, na Torre de Babel, eles foram confundidos nas suas línguas e espalhados por todo o mundo, eu me lembro também de Atos 2, quando pessoas de vários povos são reunidos em Jerusalém. Aqueles povos reunidos em Jerusalém, ali adorando ao Senhor, e ali desce o Espírito Santo e é desfeito o que foi feito em Babel, porque agora um fala e o outro entende na sua própria língua. O Senhor está restaurando a terra, porque a idolatria separa e confunde, mas o Evangelho aproxima e nos faz com clareza entender a mensagem do Senhor. Vocês vão ser espalhados por conta da idolatria. Verso 27 diz isso. Mas veja o que é que diz no verso 28. Lá, está dizendo, quando vocês forem espalhados lá, servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Matthew Henry diz: o pecado deles será a sua própria consequência, ou o pecado será a sua própria punição. Qual é o pecado deles? Adorar aquilo que não é Deus, o que não anda, o que não come, o que não vê, o que não tem força. Então, quando vocês forem espalhados, eu vou permitir vocês adorarem a esse Deus que é tudo isso que vocês pensam que é, só que não é nada. Vocês vão ter essa punição. E qual é o peso de uma punição como essa? Está no verso seguinte. De lá, verso 29, buscareis ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Enquanto vocês estiverem debaixo da disciplina, o Deus a quem vocês adoram não vai poder ouvir vocês, porque ele nem ouve, nem fala, nem cheira e nem anda. Agora preste atenção. Quando vocês estiverem aflitos, busquem a mim e eu vou ouvir. Veja só, o que é idolatria? Você pega Deus, e você pode até chamar de Yahvé, como já foi feito lá no bezerro de ouro. Eles chamavam Deus de Yahvé, o Deus da aliança. Então você pega o Deus verdadeiro ou um Deus falso e passa a adorar esse Deus. Como? Você faz forma, você gera uma forma, ou na sua imaginação, ou uma forma que você bota aqui na parede da igreja. Nós nos orgulhamos, temos a alegria de não termos. Nossas paredes não têm absolutamente nada de imagem, graças ao Senhor por isso. Mas, por exemplo, quando eu crio uma imagem de Deus no meu pensamento, ou no meu coração, que Deus é aquele Senhor que está lá sentado no trono, com um cajado na mão, um velho, ele está lá querendo abraçar os seus filhinhos, ele nunca vai fazer mal a ninguém, nunca vai julgar ninguém, porque isso é um ídolo, isso não é Deus.
Então aqueles que concebem esse Deus no pensamento, e aí, veja, a gente sempre diz, idolatria é coisa de católico romano, mas isso aqui não é. Muitos crentes evangélicos, batizados numa igreja cristã verdadeira, eles pensam em Deus dessa forma. Então eles não servem a Deus, servem a um ídolo que foi criado na cabeça deles. Esse Deus aqui não vai poder socorrer. Por quê? Você fez uma forma e Deus não tem forma, Deus é espírito. Agora, o Deus que tem forma, como é que ele é descrito? Salmo 115, que é o mesmo texto aqui. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. Ou seja, não faz nada, mas tem forma. Aí o Senhor diz: quando vocês estiverem lá dispersos e aflitos e clamarem por mim, eu não tenho pé, mas eu ando, eu não tenho mãos, mas eu faço tudo com a obra da minha palavra, não tenho boca, mas eu falo. Ou seja, eu sou o contrário do ídolo. Eles têm tudo isso em termos de forma, mas não fazem nada. Eu não tenho forma, mas eu vou te acudir. Clame a mim quando você estiver debaixo da minha disciplina e eu vou te ouvir. Isso aqui é o evangelho do Senhor sendo aplicado. Se você se arrepender da idolatria, eu ouvirei o teu clamor. Verso 29, de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Eles não podem te ouvir, mesmo tendo ouvidos. Eu não tenho ouvidos, mas eu te ouço. Um texto que deixa isso bem claro, primeiro livro de Reis, abra comigo, por favor. Capítulo 18. Eu já citei Elias aqui, vou citar novamente. A partir do verso 20. 1 Reis 18, 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham entre eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Veja, o texto é simples aqui para a gente definir quem é Deus e quem não é. O Deus que ouvir com fogo é Deus, o outro é um ídolo. Então vamos começar aqui o teste. Verso 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Deixa eu só dizer um detalhe aqui. Veja que o teste vai ser com o fogo no altar do sacrifício. Mas são duas religiões aqui, a verdadeira e a falsa. Mas você percebe que o culto parece que é muito semelhante? Os dois têm altar, os dois têm novilho, os dois têm fogo, mas um é verdadeiro e o outro é falso.
Lembra do que aconteceu lá em Levítico 10? Um fogo estranho, não ordenado. É exatamente o mesmo princípio aqui. Os cultos são muito parecidos. Ambos falam de Deus. Ambos abrem a Bíblia e falam de Cristo. Mas um é idólatra e o outro é verdadeiro. Como é que vai saber? Quando Deus ouve, ele continua. Verso 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Aí começa o paganismo, né? Eles vão manquejando, eles vão inventando um modo de tentar invocar Baal. Como muitas vezes índios fazem, eles têm um modo de invocar o Deus deles, né? Que parece coisa só de cultura, coisa do tipo, mas é a invenção do homem. É o homem imaginando como vai invocar Deus. Então eles começam a fazer esse tipo de coisa. Assim também como muita igreja dita evangélica, as pessoas acham que invocam Deus marchando. E isso não tem fundamento nenhum bíblico. Verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Passou metade do dia e nada de Baal responder, dizendo: clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade. Ou seja, pode estar no banheiro, bata na porta, pode ser que ele esteja no banheiro. Quando ele atender a necessidade dele, ele vai ouvir vocês. Ou de viagem, quem sabe viajou. Ou a dormir e despertará. O Deus deles tem forma, mas não ouve. O nosso Deus não tem forma e nos ouve. Ele não viaja porque ele é onipresente. Ele nunca vai deixar de nos ouvir por necessidades próprias, porque ele não tem corpo. Ele não precisa ir no banheiro. Ele está sempre pronto a servir, porque ele é Deus. Continua o texto. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Agora passa comigo para o verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Só tem um jeito de acabar com a idolatria. É você mostrando a ignorância e a loucura que é a idolatria. Isaías 44, a gente não vai abrir o texto, mas é um texto muito conhecido. Narra como é que é feito um ídolo. Diz que o homem sai de casa, pega um machado, corta a árvore, metade da árvore ele faz uma fogueira para se aquecer, na outra metade ele faz um móvel para botar em casa, e a outra metade ele faz um ídolo a quem ele vai se ajoelhar e vai pedir para que aquele ídolo lhe atenda. Isso é a loucura da idolatria. Não pode ouvir, porque tem ouvido, mas não ouve. E sabe qual é outro motivo da loucura da idolatria? É o que ele vai dizer aqui no final. Veja, volta lá para Deuteronômio 4.
Verso 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou e tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Verso 37. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo presente e com a tua grande força. Quem é o Deus verdadeiro? O que entra no meio de um povo e arranca Israel do Egito. Ele te tirou do Egito com sua grande força. Qual a imagem que ele está projetando aqui? Um Deus que tem poder de carregar o seu povo nos ombros. Ele tira o povo e bota nos ombros e carrega o seu povo nos ombros. O que é idolatria? O sujeito vai lá para Floriano Peixoto, na catedral, e uma imagem que está lá guardada, ela é tirada porque ela não pode se mexer, é tirada, é colocada nos ombros, e o povo carrega o Deus deles. Eu te carreguei, como um pai carrega um filho, e agora vocês querem carregar um outro Deus? Essa é a loucura da idolatria, porque é feito por mãos humanas, não pode te ouvir, não fala com você no dia da angústia, e ainda por cima você tem que carregar nos ombros. Procissão, que coisa louca, né? Que coisa mais impiedosa é uma procissão. As pessoas se matando para tentar pegar um pouquinho Deus e carregar esse Deus, quando o Senhor está nos trazendo do Egito para a terra da promessa. Que loucura. Mas não é a única loucura, né? Essas duas não são únicas loucuras. Mas, por exemplo, o fato é que eles não ouvem. O ídolo não ouve. Mas um outro fato é que o idólatra tenta se fazer ouvido. Porque ele ora o ídolo. Não é isso? Ele crê que aquele pedaço de madeira, ou de argila, do que for, ele ouve. Então ele se ajoelha e começa a falar. Aí veja o tamanho da loucura disso. Então tem um idólatra em Campina Grande que está falando o santo fulano de tal. Tem outro em João Pessoa falando ao mesmo santo. E outro no Japão que também pode estar falando ao mesmo santo. Todos estão falando ao mesmo santo, que é homem, né? Que por natureza ali é a idolatria de um homem. E eles falam como se esse homem pudesse ouvir em Campina, em João Pessoa e no Japão. Eles estão atribuindo uma qualidade de Deus que é onipresente a um ídolo. Não, mas a gente não ora a eles, a gente pede intercessão. Mas peraí, como é que um santo consegue receber intercessão de várias pessoas ao mesmo tempo ao redor da terra? Não é Deus que faz isso? Então a idolatria ela vai se multiplicando, ela vai atribuindo características de Deus ao ídolo e características do homem a Deus. Deus passa a ser injusto, Deus passa a ser um Deus que não condena o pecador, tudo que é coisa de homem fazer. Então essas são algumas das loucuras da idolatria, que estão sendo previamente avisadas a Israel, para que não caiam novamente. Porque se eles caírem e se entristecerem, nunca vão poder dizer, foi o mal do outro, mas foi o meu próprio mal
que eu provoquei. E quando eu caio na iniquidade, no pecado, eu não tenho o direito de ficar triste ao ponto de perder a vontade de viver. Mas eu tenho que de lá, como foi dito aqui, clamar. E o Senhor nos ouvirá na nossa angústia. Quando cairmos em idolatria ou em qualquer outro dos nossos muitos pecados, Ele dirá, vai ouvir. E como o próprio Cristo diz, Ele vai tirar o fardo pesado e Ele vai colocar sobre os seus próprios ombros e vai nos carregar. Ele que nunca cometeu pecado, vai sofrer o pecado no nosso lugar. A semelhança de Moisés, mas muito superior a Moisés, Ele vai carregar o seu povo nos ombros, como carregou os nossos pecados na cruz do Calvário. Cuidado com a idolatria. Cuidado com os deuses que não são deuses. Não se enverede por esse tipo de caminho, porque o final é loucura e destruição. Mas se você se apega ao Senhor, Ele te traz a comunhão, não só da mesa, mas Ele vai fazer-nos entrar na terra da promessa e habitarmos com o Senhor, o único e verdadeiro Deus, para sempre. Amém.